O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 222, que nessa semana trata de Vermelho Monet, novo filme do diretor Alder Gomes, que estreia neste 9 de maio. Eu sou Paulo Júnior e o papo hoje é comandado por Bruno Graziano e Davi Correia. Nossa dupla bateu um papo com Alder Gomes e também com a atriz Samantha Miller para falar um pouco de Vermelho Monet, que rodou 15 festivais pelo Brasil, pelo mundo e agora chega ao circuito brasileiro. No filme, Johannes, personagem vivido pelo Chico Dias, é um pintor sem muita aceitação no mercado, vivendo um momento que ele está se sentindo obsoleto e à beira de um colapso nervoso, também já com a visão deteriorada, ele encontra a Florence, que é a personagem vivida pela Samantha e é uma famosa atriz que está se preparando para seu filme mais desafiador. Enquanto isso, Antoinette, vivida pela Maria Fernanda Cândido, é uma influente figura no meio da arte e ela circula ali entre pintores, entre modelos desse meio. Alder Gomes é muito conhecido por seu trabalho na comédia, é o autor, é o criador de Cine Hollywood, fenômeno de audiência, um grande caso do cinema nacional recente, filme esse que rendeu continuações, virou série na TV Globo e alavancou a carreira do Alder nas comédias, dirigiu também o Shaolin do Sertão, Bem-vindo a Quixeramobim, Os Parsas, entre outros, e ele tem aqui no Vermelho Monet, e em outras ideias que ele vai falar também durante o papo, uma outra linha do seu trabalho, explorando essa paixão que ele tem pelo mundo da arte. Vamos então ouvir a conversa, você vai começar ouvindo a voz do Bruno Graziano, depois o Davi Correia também participa com as perguntas e o papo é com o diretor Alder Gomes e com a atriz de Vermelho Monet, Samantha Miller. Vamos ouvir. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Exercitar a memória das cores é muito importante. Vermelho Monet. Era essa cor do cabelo dela, era lindo. Ela te faz sonhar em cores? Estou bem acordado. Daria uma fortuna para ter algo autoral dele, se mais ninguém tivesse. Vamos falar de negócios. Eu quero um original seu. Eu a trago para você. Sejam bem-vindos, Alder e Samantha, ao Central Cine Brasil. E eu vou começar com uma pergunta que, para quem conhece um pouquinho o Alder, quem acompanha eles nas redes, sabe dessa paixão dele pelo universo das artes plásticas, mas eu queria que você contasse, Alder, como é que você entrou, como é que você começou nesse universo? Porque acho que antes de falar do filme em si, como é que você entrou nesse universo para a gente se ambientar? Boa tarde, prazer. Na verdade, essa paixão ela começa na infância, né? Assim, no mesmo lugar que eu conheci o universo do Cine Hollywood, naquele mesmo lugar remoto, onde não tinha acesso a quase nada, eu vi umas imagens de uns quadros de vermelho numa enciclopédia. E aquela imagem foi muito impactante, porque aquilo para mim era uma representação de uma fotografia, mas era pintado. E como criança aquilo despertava muita curiosidade de entender como é que era possível pintar luz, pintar com tanta perfeição um retrato humano, né? E a partir dali, eu nunca mais parei de desenhar e pintar na vida. Então tinha o programa do Danilo Azulay, na TV, que eu ficava imitando os desenhos que ele ensinava na TV. E de lá para cá, a pintura passou a ser parte da minha vida sempre. E é onde eu passo mais tempo da minha vida fazendo qualquer outra coisa, além de cinema, lendo e estudando sobre pintura, e viajando para ver museu, viajando para lugares onde certos pintores andaram para entender por que eles pintaram daquela forma. Então é um acúmulo de informações no universo que chegou um momento que transborda e precisa virar filme. Legal, legal. Qual foi então, se não existisse o Vermelho Monet, qual seria a cor que te inspiraria? E para Samantha na sequência também, aproveitando fazendo duas em uma, eu queria perguntar qual que foi a dificuldade de encarar essa proposta
no sentido de que, assim, exige todo uma preparação complexa, eu percebo ali, né, que ela tem todo um processo de fazer vários personagens ao mesmo tempo, ser ela, assim, ser a personagem principal que está se desconstruindo. Ela também procurou o vermelho dela para conseguir encarar a cor do filme? Em relação à cor, tinha que ser o vermelho por uma questão mesmo de hierarquia nas cores, se é que existe isso, né? Assim, se não fosse vermelho, teria que ser. O vermelho é a primeira cor que o ser humano manipulou, né? Foi a primeira cor que esteve ao alcance sintético da humanidade, e por séculos ela foi uma cor protagonista, ela sempre representou a paixão, o desejo, a vida, a intensidade, até o momento do surgimento da manipulação do azul, quando ele vira moda, e o vermelho ganha uma certa vilania, quando passa a ser a cor que representa o inferno, o demônio. As próprias ruivas passaram a ser consideradas bruxas na época na Idade Média, por conta do vermelho. Então, assim, dentro dessa estrutura, tinha que ser o vermelho, embora o azul seja a cor seguinte que eu tenho vontade de falar. Gente, já de começo, eu queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz. Comecei a ouvir o podcast. E sobre o vermelho. É muito engraçado. É interessante essa pergunta, porque a Florence, ela se descobre no vermelho. Ela descobre o vermelho a partir do momento que ela vai de encontro com Johannes e conhece a Adele. Então, é uma perspectiva completamente diferente. Uma perspectiva nova para ela, porque ela tem essa... Ela acaba entrando dentro desse universo. Acho que é uma coisa que na cabeça dela só passa depois desse relacionamento. E ela, dentro da própria atriz, que ela faz, uma atriz fazendo uma atriz, ela descobre essa intensidade, porque Flor Bela ela é muito intensa, os poemas dela são muito fortes. E essa é a maior dificuldade, assim. Você sente essa pressão da necessidade de você demonstrar e colocar à frente da personagem e diante de todo esse universo dessas personagens, assim, porque todas são vermelho, inclusive Flor Bela, Adele e Florence. Muito legal. Seguindo na linha aí da construção do filme, do roteiro, dos personagens, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre essa junção entre o universo do cinema e da arte, né? Assim, o cinema tem esse encanto que ele consegue incorporar todas as outras artes, né? Mas alguns filmes eles se colocam de forma mais obsessiva em relação a uma dessas artes, e o filme, eu imagino que deve ter sido um deleite de filmar, mas para chegar nesse deleite, né, conta um pouquinho as referências que foram, tanto as referências pictóricas de pintores e pintoras e escolas clássicas, quanto o que surgiu no momento realmente do set e da preparação dessa conversa de vocês para construir essa riqueza estética, né, que o filme propõe e entrega. Bruno, na verdade, o exercício primário da execução desse filme passa por um hábito que eu tenho em museus, que é escolher um quadro, assumir aquela imagem e daquela imagem dar uma ação e aquilo ganhar vida e eu começar a falar com aqueles personagens, aquilo virar uma cena ou virar um filme. Então esse é o princípio inicial desse filme, onde tem uma imagem de uma estética barroca que você vai adentrar no expressionismo desses personagens, numa camada desse sentimento exposto dele, desse universo que eles estão inseridos e vivendo com toda a intensidade. Numa outra camada, o filme ele entra no simbolismo. Então, o filme tem muitas simbologias ao longo dele inteiro, tanto de alusões, como de referências, como de metáforas. O próprio título se remete ao simbolismo, né? Então, a construção dele passa por uma construção estética primordial barroca, com alguns momentos dos fragmentos de memória da personagem Adele, que remete ao pré-rafaelismo. E então ele tem essa condução estética, e tem horas que esse barroco fica mais dramático, mais intenso, indo mais para uma linha de Caravaggio, tem horas que ele suaviza mais, indo mais para uma relação de ambiências de Rembrandt, e tem uma relação muito marcante, que é essa metáfora das cores, que ela tem uma representatividade desses personagens. O vermelho traz toda essa relação desse fogo, dessa esperança, desse desejo, e o azul
é uma cor complementar, que nessa cor complementar, desde que não se fundem, ela não mata o vermelho, mas se misturadas, o vermelho é muito frágil. Então, nessa construção, Johannes enxerga o vermelho de Florence, mas ele não enxerga o azul, que ela carrega a maior parte do tempo do figurino. Nos sonhos, nos fragmentos de memória de Adele, o vermelho e o azul estão sempre se complementando, mas nunca causando qualquer possível tragédia. Então, a metáfora das cores desse filme está representada aí. Isso tudo tem uma linha de uma condução cromática dessa narrativa ao longo da história, onde chega-se ao grande desfecho nesse jogo de cores, nessa relação de cores. Então, assim, a personagem de Florence, ela é o pavio dessa construção, é a referência, a busca da imagem que Johannes perdeu numa metáfora onde nós tivemos um período na história da arte onde apenas as pessoas muito ricas tinham acesso a contratar alguém para pintar, e então ele era o dono da imagem e do objeto. E nessa referência, com o tempo, com o advento da fotografia, a imagem se tornou algo de domínio público e efêmero. O objeto pertenceu apenas aos que têm dinheiro para comprar obras valiosíssimas. E Johannes vê em Florence essa imagem que reconecta com o passado na busca que ele quer encontrar desse momento que ele deixou para trás por conta da perda da mulher, nesse estado que ela se encontra. E ali representa a busca de pintar esse quadro e voltar a ter esse objeto como, de alguma forma, um conforto, um consolo artístico e afetivo. Então, tem muitas nuances, muitas camadas que vão desde do que está exposto em imagem, do que está subliminar nos textos, da própria música, que o filme é blocado como um concerto musical. Todas as músicas que estão lá têm um porquê de existir, né? Então, isso está, de certa forma, interligado. Então, como você falou, o cinema ele engloba todas essas artes. E esse filme ele tem no seu repertório a inclusão da literatura pela poesia de Flor Bela, a pintura como sendo a arte que prevalece esteticamente, mas o cinema, em especial, também a música. Então, é a soma de todas essas paixões, todas essas manifestações artísticas que compõem o coração desse filme. Eu queria fazer um adendo. Foi um processo muito interessante, porque desde que a gente chegou em Portugal, chegou um tempo antes para fazer visitas às locações, e eu participei desse processo de ir junto, conhecer, entender como funcionava a paleta e conhecer as cores dos personagens e como isso se complementa em geral e como isso faria parte de todo o processo e faria sentido. Então foi muito interessante participar e estar dentro dessas entender as nuances das cores e a relação delas com os personagens e o espaço. Eu gosto bastante dessa parte da fotografia, da direção de arte. Eu acho incrível, acho que é essencial quando você está falando sobre arte. E são cruciais para a contação dessa história especificamente, né? Acho que sem esses dois elementos não teria o filme que está na tela. E eu até tinha comentado no grupo que a gente tem, né, que quando eu vi que foi a primeira coisa, assim, nos primeiros minutos, as cores são muito bonitas, assim, eu fiquei visualmente, até parei uma hora eu tava olhando, assim, vendo os detalhes, e aí só depois eu fui entender, quem tá ouvindo aí, se não assistiu o filme, vai pegar um pseudo spoiler, né, que assim, no final foi a relação com o azul, e no começo tem umas cenas que ele parece entrar, mas ele começa a aparecer, e aí depois na cena lá no final, quando eles se abraçam, que é o encontro do vermelho com o azul, assim, é muito bonito, e aí eu voltei lá no começo e parei, fiquei olhando, ele tava ali já, né, ele só ia, né, começar a aparecer mais na frente, mas ele já apareceu, eu achei muito bonito visualmente, tá isso assim, eu achei muito legal, mas a minha pergunta não é sobre as cores agora, eu queria perguntar principalmente para a Samantha, porque como ela mesmo falou, é uma atriz interpretando uma atriz, né? Então eu queria entender como ela fez essa preparação, como ela processou isso, porque você está interpretando alguém que está querendo entrar numa personagem, e aí tem você que está saindo de uma personagem, né? Porque enquanto uma está se construindo, outra está se construindo, e como é depois pro Roder, como foi dirigir esses dois processos, né? Que é estar dirigindo alguém que está interpretando e dirigir a pessoa que tem que interpretar. Então, o nosso processo começou quando a gente fez uma preparação, antes do Halder me escolher para ser a atriz que faz a Florence, a gente fez uma preparação com 2 atores, um diretor e uma atriz, a Aletheia e o Michel Dubré. Eles usam PNL, Programação Neurolinguística, na atuação.
E é muito interessante porque você usa o corpo para te ativar as emoções. E dentro do filme, a Florence, ela vai numa linha mais do Stanislavski, que é mais emocional, de você tentar projetar suas relações dentro do seu estudo de texto do seu personagem. Então a gente foi nesse caminho meio oposto, assim, de construção, mas acho que no final você acaba usando um pouquinho de cada. E também tem a parte da Adele, né? Tem a Florence, ela usa da relação dela com a Antoinette e das relações da vida dela pra ter a força para criar personagem dentro do filme, para se estruturar emocionalmente também, e é onde ela conquista esse espaço de confiança. E a Adele, ela vem mais ela é como uma memória criada pela Adele adulta, a Adele jovem. Então ela vem num universo, uma coisa mais de uma posição de como ela gostaria de se ver dentro daquela relação, e acaba juntando com a própria Florence. Então eu acho que a Adele jovem, nessas memórias, nesses flashbacks, ela é uma junção, ela não é só a Adele, ela é a Adele e Florence ao mesmo tempo. É complexo, o personagem dela é muito complexo, é muito desafiador, e começa assim, é interessante onde começa a história, né? Porque a véspera da filmagem eu não tinha a atriz, porque tinha que ser a Samantha, e eu não sabia que ela existia. Então, assim, porque por conta da visão de Johannes, que ele começa a enxergar em preto e branco, eu precisava encontrar o perfil de alguém que tivesse, primeiro, um tom de pele que, quando a luz fosse trabalhada, viraria mármore aos olhos dele. Então, assim, que tivesse o cabelo vermelho natural e que tivesse essas pintinhas no rosto, que quando você saturasse essa imagem em preto e branco, ela virava a textura da pedra. Então é muito difícil você encontrar no repertório do elenco, dos produtores de elenco, o perfil da Samantha. E aí, num ato já desesperado, não sabia mais o que fazer, foi quando a Lê, a produtora de elenco, falou: eu posso migrar para a publicidade para ver se existe esse perfil que você está buscando? E foi quando ela encontrou a Samantha, que a Samantha faz muita publicidade. E ela mandou um self-tape e eu achei muito bom. Eu disse, nossa, eu achei, encontrei. Aí fui para São Paulo, fizemos uma leitura, depois veio a preparação. Mas o grande desafio, primeiro, de trabalhar, de ser assim, o centro de um grande conflito existente entre dois personagens, interpretados por Maria Fernanda Cândido e outro por Chico Dias. É muito desafiador para a Samantha, que é o filme de estreia dela. E outra camada do personagem é a zona de minimalismo que esse personagem transita, onde tudo do silêncio dela é um grande mistério. Como é que ela absorve tudo que está no entorno sem demonstrar que está absorvendo aquilo. Como tudo aquilo ali vai ser o grande elemento da grande virada dela no final, você não imagina, mas isso tudo é construído numa linha muito sutil, onde você acha que ela é ingênua e que ela é boba o tempo inteiro. Então, essa construção é muito difícil de fazer e de ter uma linha narrativa de continuidade ao longo da progressão da filmagem, que é fragmentada pelo plano de filmagem. Assim, para mim era o grande desafio, como esse personagem ia funcionar. Porque qualquer coisa acima do minimalismo é uma grande virada para ela. Para mim, ela fez isso brilhantemente e eu adoro esse personagem. Assim, eu acho... É muito gostoso de ouvir o Halder falando sobre a Florence, porque a gente teve depois que eu li o roteiro a primeira vez, eu cheguei pro Halder e falei: eu tenho uma percepção muito grande, uma imagem muito forte da Antoinette e do Johannes, mas a Florence, acho que tem alguma coisa que a gente pode criar em cima que falta. E a gente construiu ela juntos, a gente fez visitas a museus e conversou bastante sobre paleta de cores e sobre quadros e sobre toda a história da arte. E o Halder, ele pode ficar o dia inteiro falando sobre isso, que você vai ouvir com todo gosto. E acho que esse crescimento da Florence dentro dessa relação com o Johannes e com a Antoinette é graças a todo esse conhecimento a toda a troca que eu tive com o Halder e tudo que a gente conversou sobre, enfim. E eu fico muito feliz de ouvir isso, de ver com outros olhos, de ver de fora, de ter essa percepção. Porque a arte é uma coisa que me pega muito, e tentar ver com esse outro olhar, para mim, é muito significante.
Olha, eu ouço vocês falarem do filme e o Alder citou aí, colocando o filme meio que numa escola barroca, né? Falando do barroco. Eu acho curioso porque eu falo muito isso aqui, eu roubo uma frase do Cacá Diegues que fala que o cinema brasileiro nunca pode deixar de ser barroco, assim, né? Que é a grande característica do cinema é que ele nunca pode... E o barroco é uma escola muito rica, muito complexa, mas uma das características é essa certa confusão entre o que é real e o que é mentira, né? Não tem muito... É uma exuberância que nunca entrega exatamente uma certeza do que é verdade e do que é mentira. E o filme acho que entra total, né, nessa esfera. O filme parte para o onírico, parte para o universo do sonho, ele confunde muitas vezes a gente enquanto espectador. E então eu queria saber se essa nuance, ela veio logo do início, assim, da primeira ideia, da primeira sinopse do filme, ou isso foi entrando conforme a construção? Não, é uma construção longa, Bruno, porque, assim, como foi muito tempo escrevendo o roteiro, amadurecendo, teve muitas idas e vindas, né? Até encontrar que lugar é esse universo. Porque, na verdade, eu gosto de fazer filmes onde eu possa criar um universo e, nesse universo, eu manipulá-lo com uma paleta de cor que eu posso fazer o que eu quiser, sem a preocupação de ter que dar satisfação entre o que é real e o que não é, né? E faço muito isso nas comédias. Embora toda comédia que eu faço esteja com o pé no realismo, no pé de algum contexto histórico, mas é um universo criado para modular esses personagens conforme esse universo pede. Então, assim, a estrutura daquela história, aquele universo, esse mundo não tão belo das artes plásticas, ele existe o tempo inteiro. A manipulação do mercado, a questão das falsificações, nós estamos inseridos nesse lugar onde isso é recorrente, né? E não para de acontecer. Envolve muito dinheiro, envolve muita gente grande, envolve grandes interesses, envolve tudo que o filme fala. Mas é uma história larga de 135 minutos, focado em 5 personagens, basicamente, né? Então, essa história, ela precisa inserir outros elementos para que ela possa ter o seu tempo de dilatação e de provocação e de tempo de contemplação e tempo de manipulação desses personagens por vários momentos, em várias nuances, em várias doses de intensidades ao longo desse universo. Então, ele bota um pé também ali no expressionismo, dentro dessa estrutura, desse composto barroco, né? Então, é um trabalho que foi sendo, ao longo do tempo, um grande desafio para chegar e encontrar o que esse é o ponto. E tem momentos do filme, inclusive, que não estavam escritos, cenas importantes que não estavam escritas. E ao longo do processo, uma cena enorme com Samantha e Chico, que é uma cena quando ele entra num momento de um surto, digamos assim, né? Não sei se a palavra é essa. Aquela cena ela não estava escrita, só existia qual era a intenção que queria chegar. E nas folgas eu li muito ao longo do período também, muito sobre Kandinsky, muito sobre Cézanne, muito sobre vários pintores, tanto dos seus pensamentos como das suas biografias, e teve um momento que eu entreguei vários livros para o Chico. Chico, lê esses personagens, se aprofunde nesses personagens, fragmente o que esses personagens pensam, misture, que se dito pelo Johannes vai parecer uma construção da loucura. Se dito pela boca de Cézanne, pode parecer um cara muito lúcido e técnico sobre arte. Então, essa cena, Chico chegou com o texto construído por ele, em cima dessas referências, e nós ensaiamos e filmamos. Samantha não fazia ideia o que poderia ser esse texto. Eu também não fazia ideia, porque eu entreguei os livros, mas o que ia ser posto em palavra era um grande desafio. Então, o filme é vivo, ele foi vivo, assim como na comédia, eu gosto muito de fazer na comédia, a comédia para mim ela é viva, é bola quica, até a hora da claquete. Esse filme também tinha sua dose disso, sabe? É legal você ter falado do tempo né, que você até chamou de dilatação do filme, né, de como ele vai se espalhar ao longo do tempo, e quando você assiste o filme, porque você olha as referências, né, principalmente dos seus trabalhos, e quando você vai ver o filme é muito louco, porque em alguns momentos ele migra
de estilos, a gente vendo de fora, né? Porque assim, ele em algum momento fala, nossa, vai entrar numa bad, vai virar, parece uma música The Cure, assim, né? Vai cair. Aí daqui a pouco sobe, e aí vai tem um momento que é aquela coisa de um romance, aí entra num thriller de suspense, vira algo de investigação criminal, todos esses processos. E aí, assim, aí você contando que muitas vezes você, né, pensou nele e foi colocando toda essa composição, entendendo também o que a história estava procurando. Qual momento ali você achou que foi mais difícil colocar, construir e entender que existia? Como é que você dosou todo esse tempo? E se a Samantha teve essa impressão na hora de atuar, assim, que existia momentos em que era um tipo de um filme e depois parecia outro, se ela chegou a sentir esses vários climas, se vocês conversaram sobre isso? Eu não senti muito, eu senti as nuances, claro, da relação da personagem, enfim, das cenas mais baixas, mais altas, com mais intensidade, menos. Mas a parte que eu mais senti que mudou foi a parte final. E, inclusive, essa foi a última cena, na verdade, foi a primeira cena que eu gravei com o Chico, porque a Maria Fernanda tinha uma agenda até uma data, então eu gravei todas as minhas cenas com a Maria Fernanda, e a única cena que estão os três em cena é uma cena próxima do final, e que é onde gera mais suspense, mais angústia e essa sensação de muitas coisas acontecendo, que é o clímax. Acho que foi um momento que eu percebi que estava num lado diferente, assim, mas o desfecho ele já vai para um outro caminho. Legal. Enquanto o Alder não reconecta aqui, eu vou emendar outra pergunta para a Samantha, depois o Alder volta para a tua, tá, Davi? Conta pra gente, Samantha, algum momento especial que você teve junto com a Fernanda e com o Chico, assim, alguma cena ou algum momento de preparação ou algum pós-cena, enfim, qual que foi realmente um instante assim que você vai lembrar, vai levar pro resto da vida, da experiência, né, desse trio que vocês formaram? Uma cena com a Maria Fernanda é a cena que a gente bebe vinho, que é o momento de lucidez do Johannes, são cenas paralelas que acontecem, vai e volta na cena minha. E com o Chico, foi o momento que a gente literalmente se conheceu em cena, que teve todo esse trabalho de improviso, de muito cuidado, de observação, de atenção com o outro. E acho que isso me pegou bastante, porque foi improviso e a gente ficou refazendo a cena e foi bastante intenso. As duas cenas foram bastante intensas, são essas que mais me pegam, assim. Não, na estrutura, como ele é blocado musicalmente, muitas vezes a música faz essa condução, né? Pela estrutura musical como um concerto, como movimentos de concerto, né? Então você tem ali, por exemplo, o segundo concerto, o terceiro movimento é um rapsódio, onde você vê ali toda a miscelânea de músicas que surgem para contar esse momento, inclusive tendo o ápice na Donna Summer, né? E ele segue dessa forma. Mas essas transições também passam por uma questão do que é caminhar num museu. Quando você caminha no museu, você entra numa sala que ela está ali, o barroco holandês. Você entra no outro, anda alguns passos, você está no impressionismo francês. E assim você vai passando por todas as nuances de cores e sentimentos, trocando de salas no museu. Então, muitas vezes as cenas elas cortam como salas de museu que transitam com suas nuances, com suas histórias, com suas estéticas. E a música fazendo esse fio condutor. Falando em música, então, que é uma pergunta que eu já estava preparado para te fazer, porque a trilha, ela tem, né, clássicos, tem Satie, Debussy, Paganini, quem mais? Tem Beethoven, enfim, tem uma gama aí de Tchaikovsky, muitos autores clássicos, e isso contrasta, seguindo também com o que o Davi já falou, e você contou um pouquinho aqui, mas contrasta com o ritmo de filme, que é um ritmo moderno. Ele não é um filme arrastado, não é um filme lento, ele é eu sinto que o filme ele é primeiro, uma declaração de amor, né, a esse universo das artes, da pintura, da criação, só que com a preocupação de que ele chegue num público amplo. Existiu essa preocupação, Alder? Você que veio da comédia do cinema altamente popular, como é que foi esse pensamento? Assim, é um filme autoral, é um filme que você queria fazer há muito tempo, mas
tem aí uma vontade de atingir um público jovem e um público que está acostumado com essa linguagem moderna. Na primeira camada desse filme está ali o nosso universo mundano, onde os pecados capitais transitam fácil de acessar para qualquer espectador, né? Em relação à trilha, Bruno, boa parte daquelas músicas que estão lá são músicas que eu escuto muito, que eu tenho uma grande paixão, né? Mas elas têm um porquê de estar. Por exemplo, a escolha de Erik Satie, em especial, em alguns momentos convertidos às cordas portuguesas, para ter essa referência com o lugar, né? Erik Satie é um compositor que eu acho incrível, mas o ápice da construção melódica dele, mais exuberante, mais linda que eu acho, foi do período que ele viveu uma relação de amor muito intensa com Suzanne Valadon, que foi musa de Degas, de Monet, de Renoir, e se tornou uma pintora muito influente à sua época, que ela, inclusive, mãe de Maurice Utrillo, que era amigo de Modigliani, que conviviam com Picasso. Então, todo aquele movimento artístico, essa relação dos dois, tem a relação dessa paleta da música, do músico com a paleta da pintora, que gerou essa obra linda que está no filme, né? Então, assim, esse é o porquê de Erik Satie. Quando a gente vai lá para o Fado, que é um poema de Flor Bela Espanca, belíssimo, que foi musicado por Fagner na década de 80 e fez muito sucesso, a gente traz de volta ali a Flor Bela Espanca musicada ao fado, devolvendo isso à sua origem, agora com a melodia, né? Quando entra Donna Summer, o momento mais colorido do filme é quando surge Donna Summer. Então, Donna Summer não está à toa. Donna Summer era uma grande pintora. E se você vê a obra dela, a paleta daquela cena dialoga muito com a obra de Donna Summer. E ela, sendo essa grande pintora, ela encontrava na pintura o seu refúgio da pressão que o mercado colocava nela. Então, ali era onde ela conseguia completamente se expressar livremente. Quando você entra no Tchaikovsky, tem 3 movimentos de Tchaikovsky. Tem o violino limpo e seco de rua, tem violino e piano, numa outra montagem, e no ápice do desejo, quando ele está num furor, de já ter descoberto quem é essa pessoa que ele busca desesperadamente, entra violino, contexto para violino de Tchaikovsky e orquestra. Essa música, não só pela beleza do que ela representa, que eu amo essa música de paixão, mas Tchaikovsky ele era gay numa Rússia que, se é preconceituosa hoje, imagine a época. E Florence, ela vive na posição dela profissional, uma situação onde ela tem meio que maquiar a liberdade da sexualidade dela. Então, todos esses personagens, todas essas músicas que estão ali, ela tem uma relação, de alguma forma, com os personagens em cena. Quando pega ali Dvořák, o grande amor da vida dele, ele não pôde viver. Eram pessoas comprometidas que não puderam vivenciar essa relação, da mesma forma que o Hans não pode vivenciar a relação com a Adele. Então, nenhuma música está lá que ela não interaja de alguma forma com o que os personagens estão vivendo, né? Então, isso é uma camada que eu falei em relação o que passa pelos simbolismos onde o filme também se situa. E quanto assim, o filme ser aberto, minha intenção era poder falar. Porque quando se pensa em arte, sempre as pessoas é muito cabeçudo, porque muitas vezes os filmes são cabeçudos. Mas eu acho que qualquer espectador, ele pode se seduzir pela beleza. Ele não precisa ser um expert em música clássica, ele pode ser isso, aquilo. Ele pode embarcar nesse filme pelo lado mundano dele, né? Então, essa é a intenção, é poder falar para um público maior, né? É isso, né? Eu acho que é um filme que vale como experiência. Já que a gente está falando sobre a questão da arte e sobre como eles estão experimentando, é um filme que você vai experimentar. Se você não sabe quem são as pessoas, se você não conhece aquela música, você vai embarcar na história. Então, é isso que é válido também, né? E aí depois ele vai... E já que até no começo você falou sobre como, às vezes, a arte estava ligada a uma coisa meio elitista de alguns, é um filme que ele traz assuntos que são considerados cabeçudos de elite, mas de quem não é agraciado com esse tipo de filme, né? Porque muitas vezes é colocado até no limiar que eu acho meio, né, classudo de dizer, as pessoas não vão entender o tipo desse filme, o que é uma bobeira, né? As pessoas vão entender filme pelo que o filme passa, né? Então, assim, o que você tem depois dele é o que a gente pode ficar discutindo aqui e tal. E aí eu tenho uma última pergunta só para finalizar. Eu queria saber de vocês, assim, já que você falou sobre... você começou a entrevista falando sobre a sua importância, sobre como você gosta de arte, como a arte te ajuda a fazer filmes, um artista que você gostaria de fazer um filme sobre, e a Samantha uma pergunta, que artista ela gostaria de interpretar se fosse fazer um filme sobre? Biográfico, Davi, meu sonho é fazer um filme do cearense Chico da Silva.
Ele é do Acre, veio morar no Ceará, é acriano cearense, é o nosso maior pintor primitivista, e a história dele me fascina muito. Eu tinha muita vontade de fazer o filme dele. Nossa, agora você me pegou. Eu não estou parando para pensar nisso. Difícil. É porque, se você for falar sobre isso, eu posso fazer o questionamento sobre Flor Bela. Flor Bela não é o mesmo perfil que o meu, então eu poderia, teoricamente, fazer qualquer personagem, qualquer atriz. Mas eu gosto acho que de não fazer uma atriz, mas sim de fazer uma criação, de fazer a criação do zero, assim, de pensar uma personagem, receber uma personagem que não existe, que ela pode ser completamente moldada e criada por mim, pelo preparador e pelo diretor, e acho que isso para mim faria um pouco mais de sentido, assim, acho que é o que me interessa mais, de ter essa liberdade. Perfeito, perfeito. Para encerrar, então, contem pra gente como é que foi a participação no festim do filme, né, que o Vermelho Monet foi consagrado como o melhor filme. Como é que foi essa experiência com o público português? Cara, foi muito legal, Bruno, porque o festim, ele é um festival que, quando a gente chegou naquele momento ali, ele estava começando, mas ele chegou aos seus 15 anos, é um festival consolidado, e ele acontece ali na Sala Manuel Oliveira, né, que é a maior sala de cinema de Portugal, leva o nome de Manuel Oliveira. Então foi uma sessão mágica, foi muito interessante o filme encontrar o seu lugar, encontrar o seu cenário, e você oferecer ao público português um filme de quem é estrangeiro e fez um filme por lá. E eles gostaram muito das opções que a gente escolheu para o filme, que fogem normalmente dos clichês que eles falam, do que as pessoas buscam como locações, como ideias, como conceitos. E foi muito interessante. O filme ele ganhou o melhor filme, o Chico ganhou o melhor ator e eu ganhei o melhor diretor. E foi uma sessão assim linda, inesquecível. E o filme andou por muitos festivais, em grandes templos de cinema assim lindos, cada cinema lindo que o filme passou, porque assim como eu gosto de futebol, assim, tem para mim uma relação muito importante onde o jogo é jogado, né? Joguei no Mineirão, joguei no Castelão, joguei no Maracanã, sabe? E assim, o filme passou por alguns lugares que são mágicos de você poder ter aquele momento, naquela hora, seu filme está ali naquele templo sagrado do cinema, né? E o Cine São Jorge é esse em Portugal. Como bis, não poderia deixar de perguntar se há planos de uma série de filmes com outras cores como protagonistas. Então, tem uma coisa muito louca, assim, o filme quando passou no festival em Los Angeles, uma produtora que faz grandes séries lá e filmes, ela ficou alucinada pelo filme, ela ficou encantada e me expressou o desejo de querer fazer alguma coisa, não sabendo exatamente o quê. Isso corre na paralela, a gente conversa uma vez por outra, mas não tem nem nada em desenvolvimento, mas eu tenho muita vontade de fazer uma trilogia das telas, a próxima cor será o azul, e o próximo projeto se chama Azul Vermelho. Já desenvolvi uma estrutura de argumento, já fiz toda uma pesquisa da história da cor como paleta principal do filme, mas ainda é uma coisa embrionária, não tenho ainda uma parceria fechada, não tenho ainda investidores, mas ele vai correr na paralela das comédias como esse correu, só espero que não demore tanto para acontecer. Tá certo. Então, Halder, muito sucesso aí com o filme, com a sua carreira. E Samantha também muito sucesso com a sua carreira de atriz, que venham muitos filmes que vocês consigam todo o sucesso que essa realização merece nos cinemas aí. O mês começou com as estreias de Veríssimo, de Ângelo Defante, Férias Trocadas, de Bruno Barreto, e Transe, da Carolina Jabor e da Anne Pinheiro Guimarães. E agora, nesse 9 de maio, além de Vermelho Monet, estreiam Foram os Sussurros que Me Mataram, filme do Arthur Tuoto, que tem a Mel Lisboa como protagonista e estreou lá em Tiradentes no início do ano. E estreia também Diálogos com Ruth de Souza, filme da Juliana Vicente, diretora do documentário Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo, e que tem, como o próprio nome diz, uma série de conversas, de encontros, de olhares com a grande Ruth de Souza. Contar também que em 16 de maio a Sessão Vitrine Petrobras
promove um lançamento de uma nova versão, uma versão digitalizada de A Hora da Estrela, clássico da Susana Amaral, que rendeu à época um Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim de 85 para Marcélia Cartacho. O filme está entre os 100 melhores brasileiros de todos os tempos, naquela lista da Abracine, e levou vários prêmios também no Festival de Brasília, lá nos anos 80. Foi escolhido da Embrafilme para tentar a corrida do Oscar em 86. Enfim, um filme que dispensa maiores apresentações e que chega agora a um novo público no cinema brasileiro. Registrar também que saíram selecionados do Olhar de Cinema, festival que acontece em Curitiba no mês de junho. Listar aqui os longas da competição brasileira: A Mensageira, do Cláudio Marques; Grace, novo filme do Leonardo Moura Mateus; O Rancho da Goiabada, ou Pois é, Meu Camarada, Fácil, Fácil Não é a Vida, do Guilherme Martins; O Sol das Mariposas, filme do Fábio Alton; Praia Formosa, da Júlia de Simone; Quem é Essa Mulher, da Mariana Jaspe; Tijolo por Tijolo, filme da Vitória Álvares e de Quentin de la Roche; e Um Dia Antes de Todos os Outros, filme de Valentina Homem e da Fernanda Bond. E para fechar o programa de hoje, saudar a iniciativa do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, de lançar uma plataforma de streaming para o cinema brasileiro. Já era em tempo, já era uma promessa da Secretaria. A gente aguarda mais detalhes para poder acompanhar esse trabalho e os passos do lançamento por aqui. Por fim, registrar o pesar pela morte do Guilherme Fiuza, diretor, produtor, mas mais do que isso, um militante pelo cinema brasileiro, desde sua base lá em Minas Gerais, rodando o Brasil, representando vários grupos e várias pessoas, muito ativo nas discussões de políticas públicas, muito ativo em pensar e articular o trabalho e os trabalhadores do cinema no país. Que faça uma passagem em paz, ainda muito jovem e com muito trabalho, muito ativo nessa sua luta pelo cinema brasileiro, o Guilherme Fiuza. O Central Cine Brasil chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts. É uma produção da Central 3 e você nos acompanha no Instagram Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau!